Paz e bem, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Frei Edson Matias, sou frade franciscano capuchinho e estamos neste canal meditando, refletindo a partir das fontes franciscanas, a partir da espiritualidade franciscana. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar continuidade a essa reflexão a partir da legenda dos três companheiros. Se é a primeira vez que você vê esse vídeo, então tem vários outros aqui sobre este mesmo texto, né, são vários capítulos, e nós vamos meditando a partir deles. Então você pode aproveitar bem este, mas também pode voltar no início e fazer uma caminhada conhecendo aí os primeiros passos, a questão o chamado de Francisco, sua conversão, a chegada dos primeiros irmãos. Hoje nós estamos no capítulo 15, que trata sobre a morte do Senhor João, primeiro protetor, e a elevação do Senhor Ugolino de Ostia a pai e protetor da ordem. Bom, aqui nós temos tanto a questão histórica, mas também existe aqui a espiritualidade, um modo próprio de falar que nos remete ao segmento de Jesus Cristo. Então nós vamos tanto trazer elementos históricos, porque isso faz parte da caminhada inicial franciscana, como vai sendo constituída, mas também, e podemos dizer principalmente, fazer nascer desse texto o sentido espiritual. O venerável pai Senhor João de São Paulo, o mencionado cardeal que mais frequentemente dava conselho e proteção ao bem-aventurado Francisco, recomendava a todos os outros cardeais os méritos e a vida do bem-aventurado Francisco e de seus irmãos. Bom, a gente percebe aqui que aquela postura de Francisco que nós vimos nos vídeos anteriores, ou seja, obediência, reverência a toda a criatura, quando encontrar os sacerdotes pelos caminhos, né, beijar a mão deles, fazer reverência, não por eles mesmos, né, nesse sentido de bajulação que a gente tratava anteriormente, mas no sentido de reconhecer a graça que passa por meio destes ministros. E assim vai se constituindo uma boa relação entre Francisco e os cardeais, os bispos da igreja. Ele não acusava, ele não apontava o dedo para aqueles que queriam viver mais suntuosamente, ele não fazia isto. Ao contrário dos movimentos e grupos, às vezes heréticos da época, que batiam de frente, que queriam, se achavam melhor do que os outros, né? Francisco não tem essa postura. Por isso que assim ele é defendido, né, perante os outros cardeais. Ele é apresentado como aquele que busca fazer bem à vontade de Deus. Seus espíritos se comoveram para amarem o homem de Deus com seus irmãos, tanto que cada um deles desejava ter um dos mesmos irmãos na sua cúria. Então a fama de Francisco e seus irmãos foi se espalhando tanto que os próprios bispos queriam ali ter um irmão da ordem trabalhando com eles. Não para receber algum serviço da parte deles, mas por causa da santidade dos irmãos e da devoção que nutria para com todos eles. Então essa relação ela crescia mais e por isso que também a ordem era acolhida em outras regiões. Tendo falecido o Senhor João de São Paulo, o Senhor inspirou um dos cardeais, de nome Ugolino. Então vamos guardar esse nome, né? Ugolino. Depois a gente vai entender. Então, bispo de Ostia, a que amasse profundamente o bem-aventurado Francisco e seus irmãos, os protegesse e animasse. Então esta é a função inspirada aí pelo Espírito Santo do Ugolino sobre a ordem nascente. Ele, na verdade, se portou muito calorosamente para com eles, como se fosse o pai de todos. Mais ainda do que o amor de um pai carnal se estende naturalmente aos filhos carnais, ele ardeu espiritualmente para amar e incentivar o homem de Deus com seus irmãos no Senhor. Então esse afeto, essa dedicação foi muito mais além de simples filhos, né?
mas um amor ardente, um amor espiritual. Ouvindo o homem de Deus a gloriosa fama dele, porque era famoso entre os outros cardeais, dirigiu-se a ele com os seus irmãos. Ele, recebendo-os com alegria, diz-lhes: Ofereço-me a mim mesmo como auxílio e conselho para vós, e estou disposto a dar-vos proteção, segundo a vossa vontade. E quero que, por amor de Deus, me tenhais por recomendado em vossas orações. Então, essa troca de afeto mútuo, né, entre o Golino e os frades. Pelo bom exemplo dos frades, o Golino também quer que eles rezassem por ele. Então o bem-aventurado Francisco, rendendo graças a Deus, disse ao mesmo senhor cardeal: Quero de bom grado, Senhor, ter-vos como Pai e protetor de nossa religião, e quero que todos os meus irmãos vos tenham sempre recomendado em suas orações. Muito bem, novamente a palavra religião, né? A gente já falou em outros vídeos, né? Na nossa religião, ou podemos dizer na nossa vida, na nossa regra, no nosso modo de viver. Depois rogou-lhe o bem-aventurado Francisco que dignasse estar presente no capítulo dos irmãos em Pentecostes. Então esse convite feito ao cardeal Ugolino. Ele logo assentiu benignamente e desde então compareceu ao capítulo deles a cada ano. Isso aqui é uma relação muito interessante, que a gente vai ver como que isso vai dando frutos. A igreja sempre como hierarquia próximo, ali junto com aquela ordem que crescia cada vez mais. Quando ele chegava ao capítulo, todos os irmãos reunidos em capítulos lhes saíam ao encontro processionalmente. E ele, quando os irmãos chegavam, descia do cavalo e ia a pé com eles até a igreja de Santa Maria. Essa relação próxima, né, entre os bispos e os frades. E prestar atenção que os frades, inicialmente, Francisco, recomendava que os irmãos não pretendessem, né, ser prelados, ter algum cargo na igreja. Não, Francisco sempre orientava os frades e exortava-os nesse sentido. Olha, não busque, né, nenhum cargo, não busque grandes funções, mas ao mesmo tempo isso não contradiz a boa acolhida que Francisco tinha com os bispos, né, os cardeais. Vocês percebem que não há contradição, né? Francisco não queria para os seus frades, queria que fosse sempre auxiliares dos bispos, e não que nenhum frade pretendesse ter cargos, ou ser bispo, né, ou ser cardeal. Lógico que isso com o tempo vai mudar bastante, mas nesse início aqui é bem característico, né? Francisco e seus irmãos não queriam, não desejavam estar nos grandes postos, né, grandes cargos da igreja. Mas ao mesmo tempo, Francisco tratavam tão bem e acolhia tão bem esses bispos cardeais que a relação deles assim era muito afetuosa. E assim deve ser o franciscano na sua comunidade, na sua paróquia, de serviço, né, de ajuda, e não querer ali dominar os cargos, as funções, os ministérios, né? Não. É melhor ficar nos bastidores, né? E auxiliando aqueles que são responsáveis para que a igreja possa crescer e frutificar. Depois fazia-lhes um sermão e celebrava a missa na qual Francisco, homem de Deus, cantava o Evangelho. Aqui, esse detalhe aqui é interessante, historicamente existe, claro, algumas discussões, mas parece que é um ponto colocado e de certo consenso, Francisco como diácono. É claro, gente, que não é um diaconato talvez como hoje nós entendemos, né? Como vivemos nas nossas comunidades, seja o diaconato permanente, ou seja aquele temporário onde que o frade, o seminarista, ou o seminarista, ele precisa daquele período de
de experiência, de vivência, né, de amadurecimento do ministério para se ordenar 6 meses depois, um ano depois, um ano e pouco depois. É diferente, né? Aqui Francisco, século XIII, parece que ele está mais aí por ser um superior, vamos dizer assim, um ministro de uma ordem, né, tem esta possibilidade também, né, de estar ali como um diácono. Mas parece ser consenso que Francisco, por ele cantar o Evangelho nesses momentos solenes, parece que tem esse reconhecimento dele como um diácono, né? É lógico que isto ainda se faz discutível, que espécie de diaconato é esta, né? Como que ele exerceu, seria a questão principal, né? Mas muito bem, é isso. Esse capítulo 15, ele é pequeno, mas eu acho que fica aí para nós essa boa relação, né, que Francisco tinha e teve com os bispos e cardeais. Assim nós devemos também aprender as nossas relações dentro da igreja, com os ministérios, com os padres, com os bispos, os cardeais, com o Papa, né? Essa relação de obediência e de serviço. Isso serve para a nossa vivência cotidiana, porque nós vivemos nas nossas comunidades, não é? E ser franciscano é justamente ter essa postura aqui de Francisco, procurar servir a todos, independente, sem olhar a quem, né? Mas respeitar e acolher de bom coração, de bom grado, estes ministros de Deus. O ministério sacerdotal, Francisco tem toda uma reverência, lembrando que é o ministro que traz a Eucaristia, que traz a palavra. Não se trata de bajulação, como nós já dissemos aqui várias vezes, não se trata de bajulação, se trata de um reconhecimento, de uma experiência de fé, e não simplesmente porque né? Porque alguém me disse, não, por uma experiência de fé profunda, que a graça de Deus passa pelo meio dos homens, de nós fracos, frágeis, mas Deus mesmo assim fortalece e age em nós por meio, apesar das nossas fraquezas. Muito bem, então, leia o texto novamente, tem disponível na internet. Se você quiser comprar, tem as frontes franciscanas editada pelas Vozes, também tem o Mensageiro de Santo Antônio, que é mais barata também, essa aqui. E também tem na internet, no Centro Franciscano de Espiritualidade, também no site dos Capuchinhos, e também de várias províncias dos menores. Muito bom estar com vocês, espero que você possa aí meditar, aprofundar no conhecimento da espiritualidade franciscana e, claro, né, viver este mover, este carisma que é dom de Deus. Abraço e até mais. Com Deus. Tchau.